Aleluia. Irmãos, comecei a pregar para vocês na semana passada, no domingo passado, uma mensagem com o título Viva a Plenitude do Reino de Deus. Amém? Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para essa mensagem e decidir viver o que nós estaremos aprendendo aqui, tenho certeza que a sua vida vai ser conduzida para uma grande mudança, para que o Senhor opere uma transformação proporcional a essa mudança na sua vida, amém? Nós não estamos falando especificamente sobre o reino, o reino de Deus é um assunto muito complexo, então o meu objetivo aqui não é explicar detalhes do reino de Deus para vocês, mas te conduzir através de princípios bíblicos a você viver aquilo que Deus preparou para cada um de nós no seu reino, amém? Então, assim como havia bênçãos e coisas específicas que Deus havia preparado para o povo de Israel após eles entrarem naquela terra, não é a terra que mana leite e mel, para nós é no reino de Deus, amém? Nós temos que entrar no reino de Deus, e esse reino já está entre nós há muito tempo, há pelo menos 2000 anos, né? Ele já nos deu as chaves do reino dos céus, e Ele espera então que nós possamos de fato acessar tudo que esse reino tem para a gente, não é? E vivendo no reino, Ele não quer que nós vivamos à margem desse reino, Ele quer que nós vivamos a plenitude daquilo que o reino tem para cada um de nós, amém? Então nós começamos a semana passada e vamos dar continuidade. Nosso objetivo aqui não é... A semana passada eu fiz a mensagem introdutória sobre essa questão. Hoje nós vamos ver os benefícios do reino, né, porque é importante nós estarmos no reino. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre o segundo ponto dessa mensagem, é que a igreja, ela é a porta de entrada para o reino de Deus, não é? Não sei se nós conseguimos falar tudo que tem para falar sobre esse assunto num culto só. E depois o próximo, o terceiro, é que o pequeno grupo, ou a célula, que é o grupo de comunhão, ela é a porta de entrada para a igreja, né? Então a igreja tem uma porta, mas a igreja também é a porta de entrada para o reino, né? Vamos então à mensagem. Nós estamos lendo inicialmente o texto de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao 14, Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 14, na Almeida Revista e Atualizada, e diz assim, ó: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, amém? Então esse texto afirma que nós, os que cremos no Senhor, que vivemos uma aliança verdadeira com Ele, não é? Não podemos ser somente aqueles que chamam Ele de Senhor, Senhor, mas além de chamá-lo de Senhor, viver debaixo do senhorio dEle. Ele diz que não é todo mundo que chama Ele de Senhor, Senhor, que vai herdar o reino dos céus. O que é herdar? Ter o direito de entrar no reino e poder usufruir de tudo que o reino tem para cada um de nós, né? Então, nós vemos que essas pessoas, dentro do contexto bíblico ali, chamavam Jesus de Senhor e faziam até algumas obras que o Senhor mandou a gente fazer, mas faziam por interesse próprio, faziam, né? Eles são acusados pelo Senhor de praticar o mal, de não fazer as coisas pelos bons motivos, não é? Então, nós não podemos ser esse tipo de gente, amém? Nós temos que ser aqueles que chamam Jesus de Senhor, porque de fato reconhecemos o senhorio dele como o centurião romano reconheceu, né? Aqueles três aspectos, né? Se Jesus é meu Senhor, Ele diz para mim eu vou, Ele diz para mim fazer eu faço, e se Ele diz para mim vir eu venho. Então eu me submeto ao senhorio de Jesus Cristo, amém? Nós falamos também que o reino de Deus, ele vai muito além do reino físico, não é? O reino de Deus ele é maior e
mais complexo que o reino físico, porque o reino físico, ele não é eterno, ele tem um dia para começar e também tem um dia para acabar, que quando o Senhor vai fazer os novos céus e a nova terra. E também o reino de Deus, ele vai além da igreja, porque o propósito da igreja, ele é muito mais específico, ele é muito mais restrito do que o propósito do reino de Deus, não é? Na verdade, o propósito da igreja é nos resgatar para o reino de Deus, não é verdade? A igreja resgata a gente. A igreja, a gente podia comparar assim, que a igreja é a nossa arca de Noé, amém? Através da igreja, o Senhor está nos resgatando, nos remindo, para que possamos viver, né, o reino de Deus que já está aqui na terra, entre nós, e também, né, na eternidade, no porvir. Amém? Então, o reino de Deus, ele é muito mais abrangente do que a igreja. A igreja também tem uma data de fabricação e uma data de validade, não é verdade? Não é? A gente sabe que ela começou há aproximadamente 2000 anos, e nós sabemos que o fim dela se dará com a volta do nosso Senhor nas nuvens. Amém? E aprendemos que viver a plenitude do reino de Deus é muito mais do que um privilégio, mas é também muito mais que um privilégio, que um direito, mas também um dever que Deus nos dá. Por que isso? Porque se nós estamos num reino, mas não vivemos, né, a plenitude do que esse reino tem para oferecer para nós, nós acabamos não dando glória ao rei deste reino, não é verdade? Não é? Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, os líderes que Deus colocava para liderar o seu povo, preocupado e até intercedendo a Deus pelo povo, e até às vezes orando para que Deus não desse o castigo que Ele queria dar para o povo, porque eles diziam assim: o que vão pensar do Senhor quando virem o teu povo passando por tal e tal situação? Não é? Então, a principal forma de nós glorificarmos ao Senhor é viver a plenitude do que Deus tem para a gente no seu reino. E além de ser, não é, a principal forma, essa também deve ser a nossa principal e maior motivação, né? A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Ele está dizendo ali que a nossa motivação principal da nossa vida em Cristo deve ser render glórias, honra, louvor e adoração ao Senhor através da nossa vida, né? Porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, não é? Ele é importante, Ele é poderoso, né? O que nós fazemos não muda quem Ele é, mas o que nós fazemos muda o reconhecimento que as pessoas têm dele, não é verdade? E se não reconhecerem a glória que Ele tem, como darão essa glória a Ele? Se não reconhecerem o poder que Ele tem, como darão esse poder a Ele? Não é verdade? Não é? Eu observo às vezes muitas pregações, pessoas falando e conversando com pessoas, e vejo muitas vezes aquele discurso que demonstra uma preocupação e até às vezes uma condenação do mundo. Porque o mundo não sei o quê, porque as pessoas não valorizam, porque as pessoas falam mal, porque as pessoas falam mal do nome do Senhor, que as pessoas falam mal da igreja. Tudo isso é verdade, mas sempre que eu me deparo com isso, eu penso: qual é a nossa parcela de responsabilidade nessa visão errada, distorcida, não é? Irreverente, nessa visão desrespeitosa que essas pessoas têm do nosso Senhor. Nós temos então que decidir de fato ter uma vida que glorifica Ele, né? E os frutos do reino, eles precisam estar evidentes na nossa vida, acima de tudo, para que a nossa vida glorifique o Senhor. Amém? Muitas vezes eu converso com algumas pessoas também, e são pessoas que têm pouca ambição,
E ela fala assim, mas pastor, mas para mim minha vida está bom assim, não preciso de mais. Você não precisa de mais. Mas para que Deus seja reconhecido, Deus quer que você tenha mais. Não só das coisas naturais, é óbvio, né? Mas principalmente das coisas que estão relacionadas a um fruto de vida, a um caráter, a manifestação de dons na sua vida, e aí por diante. Amém? Aleluia? Glória a Deus? Então, é muito mais do que um privilégio ou um direito, é também uma responsabilidade, E no reino, nós vemos que o Senhor, então, ele tem esses deveres e tem também esses privilégios. Aprendemos também que uma pessoa, assim como no mundo, quando uma pessoa não quer viver as suas responsabilidades, ela acaba se marginalizando. Uma pessoa que não quer ver as responsabilidades na família, ela se marginaliza do contexto de relacionamento familiar e acaba ficando trancada na frente de uma televisão, trancada na frente do celular, trancada num quarto, ou sai de casa e vem só para dormir. Ela não quer ter compromisso ali, então ela vive ali, mas vive à margem. Não é verdade? Nós vemos esses indigentes na rua aí, não é? São pessoas que vivem à margem do que a sociedade pode oferecer a eles. Por quê? Porque abrem mão de responsabilidades. A maioria não é porque não teve oportunidade, não. A maioria não é vítima, senão das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas. Você está me entendendo? É claro que nós temos que ter compaixão, claro que nós temos que ajudar, mas, acima de tudo, temos que entender que elas são vítimas das suas próprias escolhas. Poucos, se é que tem, não é? Dá para dizer que são pessoas assim que, de fato, foram completamente desafortunadas. Eu trabalhei com gente de rua já, com operação de drogado, e eu nunca peguei um que realmente ele estava naquela situação porque era um desafortunado. Não. Desperdiçou o emprego, desperdiçou a família, abriu um monte de coisa, e para querer de volta é difícil. Você está entendendo? E no reino de Deus isso pode acontecer conosco também. Nós, aqui com nossas escolhas, podemos nos colocar à margem do reino de Deus e dar um mau testemunho do nome do Senhor. Você está me entendendo? Nós temos que ter esse cuidado para não deixar isso acontecer, amém? Nós começamos também a falar sobre os benefícios do reino de Deus, E nós vimos aqui o primeiro benefício só, faltou os outros 3, E o primeiro benefício, que já está aqui nesse texto de Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o primeiro benefício é que ele nos tira do domínio das trevas. Nos tira. O versículo é Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 14. Então, o primeiro, que já está aqui, de cara nesse texto que nós lemos, é que ele nos tira do domínio de Satanás, nos tira da autoridade, nos liberta da escravidão do pecado e nos tira daquela condição que o pecado nos levou a viver num mundo de trevas, e é onde foi dado para Satanás e seus demônios ali como prisão, até que eles a condenação deles seja executada. Eles estão no corredor da morte, não é? Tem uma coisa aqui importante: os demônios, eles podem estar em qualquer lugar. Nós vemos, por exemplo, mais de uma vez na Bíblia, demônio na sala do trono, na reunião dos servidores celestiais, Nós vemos isso em Jó, vemos ali, no livro de Reis também, algumas vezes. Mas a questão é que não é em todo lugar que ele está que ele tem uma ação, que ele pode fazer alguma coisa, não é? Nós sabemos que, resumidamente, com base em João 10:10, aquele texto não é especificamente para Satanás, mas na verdade existem poucos textos na Bíblia que falam sobre Satanás, mas nós sabemos que as pessoas, elas
elas assumem essa característica maligna e diabólica, a Bíblia é clara nisso. Então nós temos pessoas na Bíblia que são personificações de demônios, quer dizer, o diabo agiu tanto na vida dela, que as características pessoais dela foram suprimidas, e ele evidenciou completamente, não é, as suas características malignas. Nós vemos, por exemplo, Amaleque. Amaleque, por exemplo, é um espírito de traição, entendeu? É a personificação do espírito de traição. Nós vemos Jezabel. Jezabel é a personificação de um espírito maligno, de uma potestade que luta contra o ministério profético, que perturba as irmãs para ela ser dominadora, controladora. É o espírito do feminismo, é o espírito, do marianismo, onde a imagem da mulher é importante. E tem um espírito de Acabe também, que é personificação daquele homem passivo, que tem uma diferença entre ser pacífico e passivo, são coisas diferentes. Ser pacífico é bíblico, ser pacífico é bíblico, ser passivo é maligno. Você está entendendo? Não é? Às vezes tem muito crente aí, que passividade é obra da carne, ser pacífico é obra do Espírito, não é? Então, tem pessoas às vezes que confundem essas coisas, então, esses demônios, eles podem estar em qualquer lugar, mas eles só agem em um ambiente de trevas. Você já viu? Você percebeu que cachorro brabo, geralmente quando sai do pátio da casa, ele não morde ninguém? Quem já percebeu isso? Porque ele está fora do seu território. Aquele mesmo cachorro, que você encontrou na rua, passou a mão nele, ou passou perto dele, não fez nada, porque ele não está no lugar de autoridade dele. Se você entra dentro daquela casa, meu irmão, ele vai te morder. Então, se nós não estamos em trevas, a Bíblia diz que eles estão ao nosso redor, bramindo, rugindo como leão, buscando quem possa devorar. E quem são esses que ele pode devorar? São esses que ainda habitam em regiões de trevas. E o que nos condiciona a uma região de treva? O pecado, porque quem peca é escravo do pecado. E ser escravo do pecado nos coloca em uma condição de trevas. Aí sim o diabo tem acesso à sua vida. Não é ele que foi até você para te pegar, é você que foi até ele, onde ele está, e entrou, no terreiro do inimigo, mas não entrou para saquear o inferno, entrou como escravo. Aí, meu irmão, aí ele vai cumprir na sua vida o que a Bíblia diz, que ele vem senão para matar, roubar e destruir. É um texto que fala, que mostra na vida de pessoas características que realmente foram Satanás que gerou, os demônios que geraram na vida delas. Amém? Então esse é o grande privilégio, não é? Eu até contei meu testemunho, acho que semana passada, não me lembro se eu contei. Eu nasci vendo demônio, eu nasci com, minha mãe lá, grávida de mim, minha tia, eu não tinha virado, minha tia, filha de pastor, levou ela na macumba para desvirar, o diabo meteu a mão lá na barriga dela, fez um gesto, e não é que desvirou mesmo. Rapaz, foi uma loucura na minha vida isso. Desde criança via espírito, desde criança via demônio, tinha insônia, um assédio espiritual terrível na minha vida. Rapaz, eu vivi essa condição maravilhosa quando me batizei, quando reconheci Jesus na minha vida como meu Senhor Salvador. Nunca mais nem arrepio senti, meu irmão. Sabe aquela sensação de ser observado, paralisia do sono? Contei meu testemunho, na verdade, não vou contar de novo, porque senão não tenho tempo de pregar o que eu quero pregar para vocês aqui. Mas, nunca mais eu tive problema com demônio na minha vida. Nunca mais senti oprimido, nunca mais me senti perturbado, nunca mais o diabo me incomodando. Você está me entendendo? Eu sei que ele está ao derredor, bramindo como leão, mas, irmão, é problema dele. Ele não tem mais acesso. Eu não estou mais em uma condição espiritual que dá a ele poder, autoridade, legalidade, a fim de que ele possa fazer qualquer coisa comigo. Não pode.
E assim tem que ser com cada um de nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Esse é o primeiro privilégio, né? E agora eu quero falar dos outros 3 privilégios que eu quero falar. Isso aqui é bem resumido também, irmãos. Nós não temos tempo assim para fazer um estudo assim tão grande. Quem sabe a gente faz um seminário sobre o reino de Deus, né? Mas eu peguei o texto de Romanos 14, 17, que eu entendo dentro do discernimento que Deus me deu, que esse é o texto que mais resume assim os características do reino de Deus. Então as pessoas, nós que somos parte do reino de Deus, precisa ver em nós a evidência de uma vida que é resultado de uma vida onde a justiça de Deus vem e domina, onde a paz do Senhor vem e domina, onde a alegria do Senhor vem e domina. Você está entendendo? Tem que ser as características. Rapaz, esse cara aí, a justiça, o que Deus diz que vai acontecer com aqueles que acontece na vida desse cara aí, a justiça de Deus se faz presente. A paz do Senhor gera fruto na vida dessa pessoa. A alegria do Senhor gera fruto na vida dessa pessoa, né? Mas antes de falar desses 3 pontos aqui, que, né, o apóstolo Paulo, então, ele diz que o reino de Deus, ele resume, isso aqui é um resumo, tá bom, gente? Diz que ele é justiça, paz e alegria. Mas antes de dizer o que é, ele diz o que não é. Então, vamos entender um pouquinho aqui o que não é, né? Então, antes de a gente entrar no que é, vamos falar do que não é, porque uma das formas de nós diminuirmos a nossa, como é que se diz, a nossa possibilidade de errar, é eliminando aquilo que não é verdade, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma prova, eu aprendi assim, né, tem tantas alternativas, elimina as absurdas, aquela que não é, e você fica só com aquelas que pode ser, que a chance de você, a probabilidade de você errar é muito maior, muito menor, e de você acertar é muito maior, né? Então é interessante, né? E essa é uma didática bíblica. A bíblica ela fala muito do que não é, né? Para depois falar do que é, né? Então vamos entender aqui o que o reino não é, né? Então ele fala assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas não está escrito aqui, mas a gente pode entender, mas é. Então aqui nesse texto ele fala o que o reino não é e o que o reino é. Mas vamos primeiro aqui falar do que o reino não é. Então ele diz que o reino de Deus não é uma questão de comida e nem de bebida, né? Então aqui nós entendemos que o Senhor, o apóstolo Paulo, óbvio, né, ele está contextualizando esses princípios dentro de um contexto onde eles estavam brigando por questão de comida, por questão de bebida, não é? Tinha uns, assim como hoje, né, não vou entrar nessa questão, mas assim como hoje, tem pessoas que acreditavam que não podia comer determinados alimentos, outros que podiam comer. Tinham pessoas que acreditavam que não podiam beber certo tipo de bebida, outros que podiam beber. Tinham pessoas que acreditavam que todos os dias eram dias do Senhor, e que nem todos os dias era dia do Senhor. Você está me entendendo? Não é verdade, né? Então, os judeus acreditam, por causa da lei, que é sábado, né? Por causa da lei moral. Os católicos acreditavam que não pode ser sábado para não ser igual aos judeus, nosso vai ser domingo, então.
E nós acreditamos que todos os dias são santos ao Senhor, amém? Sim ou não? Todo dia. Antes, na lei, um dia era do Senhor. Hoje, todos são do Senhor, né? O negócio não... mas hoje não tem mais dia sagrado. Não, ontem tinha só um. Hoje, temos 7 dias na semana que são sagrados. Porque tudo o que nós fazemos hoje, dentro da nova aliança, tudo, né? Não sei se você vive assim, mas tinha que estar vivendo. Tudo o que nós fazemos para quem? Aí o apóstolo Paulo fala, gente, para com isso, porque se comemos ou não comemos, é para o Senhor. Você está me entendendo? Não é? Então, eles estavam numa discussão, numa situação, estava gerando uma divisão na vida deles. O apóstolo Paulo, então, ele diz, gente, sabe, hoje, infelizmente, a igreja, de uma forma geral, ela é muito imatura. Dentro da visão do apóstolo Paulo, uma congregação como a nossa, podia ter gente aqui que guarda o sábado, que não guarda o sábado. Dentro da visão dele, e é uma visão que eu concordo. Só que hoje a gente não consegue tolerar as diferenças, e a gente faz o quê? Gera separação, divisão, facção e dissensão na igreja, e fica um querendo ser mais igreja do que outra igreja, um querendo ser mais santo do que o outro santo, um querendo ser mais de Deus do que o outro que também é de Deus, e foi Deus que comprou todo mundo e pagou o mesmo preço para todo mundo. É verdade, não é? Então, essas coisas estavam gerando divisão, né? Então ele usa esse contexto para falar de coisas importantes, que o reino de Deus não se baseia nisso. E ele está dizendo ali, usando, né, o que eles estavam usando para gerar divisão. Ele está dizendo que o reino de Deus, então, não tem como base os nossos gostos, as nossas preferências, os nossos prazeres, a nossa religiosidade que vem de tudo isso, né? A religiosidade é fruto dessa questão de gostos, de prazeres, não é? De preferências, e também as nossas necessidades, né? Então, se eu querer interpretar as coisas do reino, ou entender que o objetivo do reino de Deus é satisfazer os meus prazeres, entendeu? Não é? Ou satisfazer as minhas necessidades, eu vou partir de uma perspectiva que vai dar espaço para espíritos do erro, espírito do engano, espírito do falso profeta, que vai se juntar ao meu coração, que é enganoso, que vão se aliar com a minha língua, que é um mundo de maldade, entendeu? E eu vou cair no engano e vou ser instrumento para enganar os outros. Você está entendendo? Porque entenda uma coisa, irmãos, olha só. Todos nós temos gostos diferentes. Concorda comigo? Todos nós. A gente precisa gostar da mesma coisa? Não. Né? Todos nós temos preferências diferentes. Todos nós sentimos prazeres de formas diferentes, não é? E dentro desse contexto, né, que forma aquilo que a gente entende como religiosidade, não, eu quero procurar uma igreja que é do meu gosto, que é uma igreja que sacia minhas preferências, uma igreja que eu tenha prazer naquilo que está acontecendo lá. Você está entendendo? Sendo que o reino de Deus não tem nada a ver com isso. A grande questão de reino da nossa vida não são essas coisas. Não são as nossas necessidades que daí vão fazer com que a gente realmente a gente comece a... Como é que eu posso usar o termo? Que a gente começa a diminuir o reino de Deus. Parece que Deus está... Que tudo que Deus fez no reino dele é para gerar prazer para a gente. Não é? Eu já vi pregação assim, de que lá no Éden quer dizer jardim de delícia. Então, Deus quer que você tenha uma vida deliciosa, filho. Não é? Deus escolher você e que você... que delícia, minha vida. Você está me entendendo? Uma vida sem provação, uma vida sem luta, uma vida sem dificuldade, não é? Uma vida sem desafio,
Você está me entendendo? Nós interpretamos mal a situação do reino de Deus. Você está me entendendo? Né? E o reino de Deus não é... Vamos trazer para o nosso texto, que não é mil maravilhas dentro da nossa perspectiva. O que a gente gosta como é que sombra e água fresca. Oi? E água fresca. A gente quer sombra e água fresca. Não é? Esse é o deleite do nosso corpo. Nós queremos comer o melhor, se mexer o menos possível, mas o reino de Deus não está ligado a isso. O que ele está querendo dizer, então? Quer dizer, sabe, toda a insatisfação, toda a divisão, toda a briga, toda a contenda, todo o desânimo que que essas coisas vão gerar em você, vão te afastar do reino. Né? Você vai ter acesso ao reino, o reino vai estar à sua disposição, mas você não vai vivê-lo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para esse povo? Ele fala assim, então, agora, o que o reino é. O reino é, então, não é uma questão de viver a justiça de Deus no Espírito, viver a paz do Senhor no Espírito e a alegria do Senhor no Espírito, amém? Então, essas aqui são as grandes recompensas, porque a primeira é livramento, amém? A primeira acabou o que é ruim, mas não chegou ainda o que é bom, não é? Tirou o que é velho, mas não chegou ainda o que é novo. E o grande benefício, embora eu tenha um testemunho pessoal, que se o Senhor só tivesse me livrado do diabo, já estava muito bom, porque já tinha saído do negativo, pelo menos, já consegui ter uma vida normal, porque eu era um cara mal assombrado, meu irmão, entendeu? Eu era um cara mal assombrado, e ser mal assombrado não é bom, você está entendendo? Mas agora é que vem realmente o melhor, agora é que vem o deleite, né? Então, o primeiro ponto aqui é a justiça, né? É a justiça, não é? Então, o Senhor, Ele quer que nós vivamos essa justiça do reino. E isso já está, sabe, ao nosso alcance. Entendeu? Mais uma vez perguntando, né, para vocês, se um brasileiro que está lá nos Estados Unidos, como é que ele tem acesso aos direitos que ele, ser cidadão brasileiro, dá a ele? Ele vai até onde? Ele vai até a embaixada. Não é verdade? É a agência, né, do Brasil nos Estados Unidos, chama-se a Embaixada Brasileira. E nós não precisamos ir até essa agência, porque cada um de nós nos dado um título de embaixadores. Então, aonde nós estamos é uma agência do reino dos céus. Você está entendendo? Nós não precisamos ir procurar um embaixador, que é o embaixador que resolve os problemas. Nós, cada um de nós somos os embaixadores. E um embaixador, ele tem numa outra nação, não é, uma condição que alguém que está lá não tem, que é uma condição diplomática. Ele tem um passaporte diplomático. E um passaporte diplomático, ele dá determinados privilégios. Você está me entendendo? Só para você ter uma ideia, o Lula estava para ir visitar o Biden já faz algum tempo. Só que ele não estava indo. Por quê? Porque o passaporte diplomático dele não estava livre. E em função da Lava Jato, ele responde a processo, inclusive, lá nos Estados Unidos. E se ele fosse sem esse passaporte diplomático, eu acho que a mídia tradicional não vai noticiar isso. E se ele fosse sem esse passaporte diplomático, ele correu o risco de ser grampeado lá, meu irmão. Porque o que o passaporte diplomático faz? Diz que ele não é sujeito à condição daquela nação. Ou seja, a justiça que vale sobre a vida dele não é a justiça daquela nação, é a justiça da nação ou do reino de onde ele é oriundo. Então, olha só, você vivendo o reino de Deus, não à margem do reino, mas como um embaixador de Cristo, você tem uma condição diplomática, você tem um salvo-conduto, onde a injustiça desse mundo que existe, que está aí,
para dar e vender, ela não tem na sua vida, né, a ação que tem na vida de alguém que não tem essa condição, essa garantia do reino do céu sobre a vida dela. Você está me entendendo? Uma pessoa que não tem essa condição, de fato a injustiça desse mundo vai judiar dela, meu irmão. As coisas vão de mal a pior, mas no seu caso, essas coisas inclusive vão colaborar para o seu bem. Porque nós temos que, né, entender que Deus tem um plano para você, tem ou não tem? Só que esse mundo, ele te impede de você viver ele, porque o mundo jaz no maligno. Como que esse mundo te impede? Uma das formas é através da injustiça que há no mundo. Você está me entendendo? Não é? Por exemplo, Deus quer que você tenha um casamento abençoado, tem ou não tem? Mas aí a cultura contamina os homens com machismo, cultura contamina as mulheres com feminismo, não é? Essa postura de divisão dentro de casa dá acesso a demônios aos filhos, e já entra ali um espírito de rebelião. Aí aquilo que é justo diante do Senhor, não é um casamento abençoado, você não consegue viver. Por quê? Porque você está à mercê da influência do reino das trevas. Mas você, né, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, estamos no mundo aqui, em missão, sim ou não? Que você tem que ter esse... Gente, olha só, presta atenção aqui, você tem que se considerar nessa terra um estrangeiro. Você está me entendendo? Um estrangeiro. E você tem que entender que você permanece aqui, porque Deus tem uma missão para ti. Porque olha só, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte daqueles que Ele justifica. A pergunta é, por que Ele já não levou a gente para o céu? Por que Ele não matou todo mundo? Que nem o Thanos morreu, vira pó. Por quê? Por quê, gente? Porque Ele nos deixou em missão. E eu sei muito bem o que é ser deixado em missão, porque a primeira vez que quando eu assumi uma igreja, eu não fui enviado, eu fui deixado, não é? E quando a gente é deixado, parece que demora a discernir que a gente está naquele mesmo lugar, mas agora em uma condição diferente. Eu fui deixado, claro que o termo correto é ser enviado, né? Eu era membro da igreja ICB Porto Alegre, e o meu pastor foi enviado de volta para Juiz de Fora, e eu fui enviado como pastor para Porto Alegre, mas como eu já estava lá, isso deu um nó na minha mente, então eu fui deixado. O pastor Marquinhos também era membro aqui, fruto da pastor Dejanil, não é verdade? Corria, né? Diferença é que ele tem barba, antes ele era pequenininho e não tinha barba. Aquele piazinho correndo para tudo que é lado, não é? E aí chegou um tempo que os pastores que estavam aqui foram para outro lugar e deixaram ele. Então essa condição de ser deixado, que na verdade é enviado, né? Mas só para a gente entender que eu estou usando o termo, às vezes faz com que a gente demore para pegar. Rapaz, eu estou no mesmo lugar, sabe? Mas a condição na qual eu estou aqui agora é diferente. Nós, particularmente, temos essa dificuldade de reconhecer a condição, e aqueles também que já estavam junto com a gente, também acabam tendo, sabe, essa dificuldade de reconhecer que a nossa condição ali agora mudou. O lugar pode ser o mesmo, mas a condição completamente. E é isso que você tem que entender, você continua na terra, filho. Mas a condição na qual você está aqui, ela mudou. Você está me entendendo? Então, a igreja não é o reino dos céus. É a porta. É a embaixada. E se você for o embaixador, meu irmão, rapaz, vou dizer uma coisa para você. Você vai ter direito à justiça do reino de Deus. E aquilo que Ele determinou como justo para a sua vida,
Meu irmão, isso vai acontecer. Acabou. Não vou demorar, não tem tempo para ficar falando das promessas, do plano de Deus. Rapaz, você sabe que é bom, perfeito e agradável. Você sabe que é maravilhoso, amém? Se você não soubesse disso, nem aqui você estava. Tá bom? Então, resumindo, é maravilhoso. Você está entendendo? Mas agora, sabe, o que eu vejo duas coisas assim que atrapalham as pessoas de viver essa justiça do reino de Deus. Não entendeu? Por quê? Porque não discernir essa condição. O lugar é o mesmo, mas a condição é diferente. Não discerniram essa condição. Estamos no mundo, continuamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Agora nós somos estrangeiros, não é? Mudamos a nossa nacionalidade, mudamos a nossa naturalidade. Eu continuo aqui, mas a condição é diferente. Eu ainda estou no mundo, mas deixei de ser do mundo. Já fazem 21 anos que eu não sou mais do mundo. Você está me entendendo? Eu li um livro uma vez logo que eu converti, eu tenho até lá em casa, se alguém quiser até empresto. O título do livro é Nascidos para Conquistar. Um pastor lá no Rio Grande do Sul mesmo. Rapaz, eu li aquele livro mudou minha mente. Ele trouxe essa revelação que eu estou dando para vocês aqui, que está na Bíblia, só que às vezes a gente lendo não percebe, mas ele explicou o que estava escrito. Eu, rapaz, não sou mais do mundo. Eu tinha meses de convertido. Descobri que continuava no mundo, mas que não era mais do mundo. Entendeu? Estou abalando geral na embaixada de Cristo. E sou embaixador ainda. Olha só que benção, cara. Amém? Então, duas coisas que eu vejo que atrapalha essa pessoa de viver usufruir dessa justiça de Deus. Primeira coisa que eu vejo é que muitas vezes as pessoas se deixam abalar com a injustiça do mundo. Sabe, eu vejo que muito crente, ele acha que para Deus ser Deus, o mundo tem que ser justo. Para Deus ser Deus, as coisas têm que acontecer certinho aqui na terra, que se não acontecer, então Deus está com problema. Porque Deus criou todas as coisas, criou ou não criou? Não é? Mas a verdade é, meu irmão, que o mundo é um lugar de injustiça, e isso não vai mudar, amém? Nós, como igreja, não temos que nos conformar a isso, já que é injustiça, então deixa para lá. Não. A Bíblia diz que a igreja tem um papel de resistência. Fala assim, resistência. Nós resistimos. Sim ou não? Nós somos o baluarte da justiça. Nós somos o baluarte da verdade. Nós temos que labutar para que a vontade de Deus seja feita na terra, nesse mundo que é um mundo de justiça, como é feita nos céus. Nós, além de ser, a embaixada e tirar os perdidos, a arca de Noé dos tempos atuais, nós também somos a luz para o mundo, porque através da nossa vida, eles têm que ver que eles estão errados, e nós somos o sal para a terra. Eles têm que, tem que ter cuidado para querer fazer, destruir valores e princípios, porque nós conservamos essas coisas. E é uma guerra cultural aí, maligna, para destruir essas coisas aí. Você está me entendendo? Porque a igreja não tem se posicionado, mas isso é outra situação. Né? Mas o fato é que, embora a igreja tenha que resistir, sim, porque ainda há um que resista, sim ou não? E esse um que resiste está falando de quem? Do Espírito Santo, e ele age através de quem? Da igreja. Não é verdade? Então, se o Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, pastor Marquinhos, eu sei que ele quer resistir a essas coisas. Aí eu deito na cama e falo assim, Jesus, Espírito Santo, pode resistir, eu estou aqui quietinho, vai resistindo aí. Meu irmão, por favor, né? Não é assim que funciona, né? Tem que resistir, meu irmão. Resista. Você é a parte da resistência. Amém? A luz que denuncia a degradação desse mundo e o sal que conserva os bons valores. Amém? Mas mesmo assim,
A gente não faz isso na esperança que esse mundo vai ser justo. É só para impedir que a maldade prolifere de tal forma que inviabilize o nosso trabalho aqui na terra, de resgatar os perdidos. É por isso que o Espírito Santo resiste. Amém? Mas vamos lá. Eclesiastes 3,16. Neste mundo, eu também reparei o seguinte: no lugar onde devia estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então, meu irmão, esse mundo é um mundo injusto. E a grande decepção dos desavisados é eles procurarem, porque nesse mundo tem lugar que teoricamente lá tem que ter justiça e direito, sim ou não? Mas ele diz, nesse lugar a gente só vai encontrar a maldade. Por isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele repreende os cristãos de Corinto, se eu não me engano, não sei se é Corinto, se eu estiver errado, me avisa aí, que eles, em vez de eles resolver os problemas deles, não é? Com pessoas com a sabedoria de Deus, eles iam procurar quem? Juízes dessa terra. E o apóstolo Paulo diz que isso demonstrava o fracasso da vida deles, meu irmão. Era irmão entrando na justiça humana, que é trapo de imundícia, que só tem cara de justiça, mas lá só tem maldade. Em vez de falar com os seus líderes, com os apóstolos, com os bispos, para resolver o problema, eles iam usar dessa coisa degradada. Meu irmão, o apóstolo Paulo tinha vergonha desse povo. Rapaz, vocês demonstram que vocês são fracassados mesmo. Você está me entendendo? Só que muitos dos desavisados, eles, sabe, tipo assim, acha que vida com Deus é conto de fada. Ah, não, agora tem que ir vida para Jesus. Você está me entendendo? O juiz vai olhar para mim só porque eu sou crente e vai abençoar. O guarda vai olhar para mim só porque eu sou crente e vai dar tudo certo. O meu patrão vai olhar para mim e vai dizer, eu estou com vontade de dar aumento hoje, não sei porquê. Você está me entendendo? Aí essas coisas não acontecem. Não dá certo. E o crente olha para essa injustiça que há no mundo, né, que há nas pessoas. As pessoas do mundo são injustas, sim ou não? Nós, na nossa natureza humana, a gente é justo ou injusto? Injusto! Pastor, vai ter injustiça na igreja? Vai. Não é? Claro que vai. Se eu não fui injusto com você ainda, é porque você não me deu oportunidade. Não que eu queira ser injusto, pelo amor de Deus, eu não quero ser injusto com ninguém, eu não tenho essa intenção, mas eu sou ser humano. Você está me entendendo? E se em algum momento eu não me deixar ser dirigido pelo Espírito Santo, gente, isso é fácil, não ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu vou ser injusto. Daqui a pouco eu fico brabo e não me deixo ser dirigido pelo fruto do Espírito Santo em mim, e eu vou lá e dou uma palavra injusta para o pastor Marquinhos, repreendo ele de uma forma desproporcional. É ou não é verdade? Isso é injustiça ou não é? Pensa, ó. Você sabe que eu já sou do céu, porque eu estou aqui, mas não sou mais daqui. Mas às vezes o gauchão, colérico, se mexer desde de mim para um lado e para o outro, meu irmão. Sai para lá, gaúcho. O nome de Jesus está amarrado. Não é? Crente bom se amarra mais a si mesmo do que ao diabo, porque ele já está lá, meu irmão. Você está me entendendo? Ah, está amarrado o diabo. Amarra você, filho. Não é? Amarra você, para não ir para lá. Hã? Está amarrado, em nome de Jesus, né? Eclesiastes 1, do 9 ao 11, fala assim, ó: o que aconteceu antes vai acontecer outra vez, e o que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Ô, gente, por que a gente fica surpreso com as coisas erradas que acontecem? Se não há nada de novo. Por isso tem uma frase,
Uma pessoa que não conhece o passado, ela não está preparada para o futuro. Por quê? É por causa desse princípio aqui. Porque se você não tem uma boa memória, sabe, o ser humano, ele não presta atenção nas coisas, principalmente nós aqui latinos, entendeu? Tem um ditado no meio político nosso aqui, que eles falam assim que o povo tem memória curta. Isso é um ditado do meio político. Então, o que acontece? Cara, vamos fazer as besteiras no primeiro ano né? A gente vai ficar 4 anos, a gente fica 2 anos fazendo coisa errada, no último ano a gente começa a fazer coisa certa e esquece dos errados que a gente fez e volta na gente de novo. O povo tem memória curta. O Senhor, Ele nos desafia a ter uma memória geracional. Fala assim, geracional. Pelo menos 4 gerações. Quanto? 4 gerações. Se você não tem uma memória de pelo menos 4 gerações, você não consegue prever o que vai acontecer, porque você não tem a imagem completa. Um contexto completo do mundo se dá em 4 gerações. A cada 4 gerações, um ciclo de maldade ou um ciclo de bênçãos se completa. Em 4 gerações acontece tudo que tem que acontecer, meu irmão. Você está me entendendo? Então, como a gente não tem essa memória, a gente não estuda, a gente não observa, então a gente fica surpreendido. Ai, pastor, como é que isso está acontecendo, pastor? Mas já aconteceu antes. Só está acontecendo de novo. E vai acontecer de novo. Não é verdade? Diz o profeta Lulu que a vida vem como ondas. Não é verdade? Brincadeira, não é profeta nada, está amarrado. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Aí ele faz uma pergunta: será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isto nunca aconteceu no mundo? Qual é a resposta? Não. Pode ser que você não tenha visto acontecer. Pode ser que você não se lembre que aconteceu. Pode ser que você não tivesse nascido ainda quando aconteceu, mas aconteceu. Por quê? Por que aconteceu? Porque o ser humano é mesmo desde que foi criado. Se o ser humano evoluir, é coisa de Darwin, é maligno, viu, gente? É mentira. O ser humano não evolui. Não é? O ser humano pode ter mais conhecimento, pode ter mais informação, mas ter mais conhecimento, ter mais informação não é evolução. Ele não mudou, ele continua na sua natureza, na sua essência, assim como era antes. Deus não muda, o ser humano não muda nessa questão de evoluir, por favor, né? Na questão de caráter e valores, sim, tá? E o diabo também não. Então, a condição não muda. E se a condição não muda, as mesmas coisas vão se repetir. Eterno, o diabo não muda, Deus não muda e o ser humano não muda. O ser humano é ser humano desde que Adão foi criado e acabou, meu irmão. O que tem mais é conhecimento, a ciência, o estudo, a observação. Sim, tudo bem, não é? Se a gente comparar lá, a gente conhece mais ou menos, conhece, mas a essência do ser humano, a sua capacidade não evoluiu. Continua sendo a mesma. Tem gente que é tão doido com esse negócio aí que o ser humano, ao longo do tempo, foi tendo mais capacidade, que eles acreditam que as pirâmides foram feitas por ET, para você ter uma ideia. Não, é impossível, o ser humano da época ter feito aquela pirâmide. Meu irmão, nada é impossível ao que crê. Amém? Cara, o ser humano tem uma capacidade fantástica, e sempre teve, não é de hoje que ele tem. Né? Então, não existe nada que a gente pode dizer isso não aconteceu. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Quando você começa a estudar questões, né? Teve um tempo que eu estava assim, eu estava preocupado, eu estava orando a Deus, sabe? Senhor,
esse tempo, quais são as questões desse tempo, a igreja nunca viveu esse tempo, eu estava numa tolice assim. E aí eu peguei um livro, comprei até lá, estava lá mexendo lá no negócio lá da Amazon e vi um livro antigão, um livro do final do 3º século, você tem uma ideia. Rapaz, comprei para ler o livro e comecei a ler o livro. Eu descobri que os pastores do final do 3º século têm os mesmos problemas que eu tenho como pastor do século 21. Já se passou 18 séculos. E as mazelas são as mesmas. Só que antes os BO dava conversão, dava por carta, hoje os BO dá por WhatsApp. Mas os BO são os mesmos. Você está me entendendo? Né? Antes, como a sociedade era pequena, um contava para o outro. Hoje é grande, mas o Facebook conta para todo mundo. Não é verdade? Não. A gente está sabendo das coisas do mesmo jeito. Então, né? Então, gente, o mundo, por causa do espaço que o pecado dá, a influência maligna, então o pecado, porque o mundo é nosso, amém? Quem é a autoridade desse mundo? Nossa. Quando a gente peca, nós damos essa autoridade para o diabo. Você pode usar essa autoridade? Pode. Isso é a justiça de Deus, não está vindo, te devolve essa autoridade. Você está me entendendo? Não é? E você pode voltar do nome de bicho. Você pode até rebatizar os bichos se quiser. Pode chamar o leão do outro nome, o problema é seu. Então, mas quando eu peco, eu dou o direito que eu tenho para quem? Para o diabo. E o pecado, então, dá esse espaço. E aí, meu irmão, esse mundo se torna cada vez um lugar de mais. Quanto mais gente tem pecando, mais espaço o nosso pecado dá para o diabo gerar injustiça no mundo. Por isso você, seu ingênuozinho, abençoado, pastor, eu estou pecando, mas afinal de ruim para ninguém, você piorou a nossa vida e muito. Porque através do seu pecadinho, ou do seu pecadão, coisa que não existe, você deu mais espaço para o diabo bagunçar o mundo que todos nós vivemos juntos. Você está me entendendo? Não é? Quantas pessoas moram na sua casa? Na minha mora 3. Mas se só uma fizer caca na sala, estragou a casa inteira. Então não tem esse negócio aí de, mas pastor, eu fiz e não prejudiquei ninguém. Pastor, não, meu pecado é menos pior, porque o meu pecado não prejudica ninguém. Não, dá espaço para o diabo avacalha a vida de todo mundo. Não só dos crentes, de todo ser humano. Né? Óbvio que, quando o crente peca, a consequência para ele é pior, porque a consciência dele é melhor, não é verdade? O apóstolo Pedro diz que tem pessoas que é melhor nem conhecer determinadas coisas, porque só piora a condição de castigo que ele vai sofrer. Não é? Então, o mundo é assim. Nós não podemos, então, deixar essa injustiça do mundo nos frustrar com Deus. Nós não podemos deixar as injustiças das pessoas, inclusive de pessoas da igreja, nos frustrar com Deus, gente. Você está me entendendo? Porque a justiça é do reino dele. E nós todos falhamos. Ou não falhamos? João 8, do 1 ao 10, fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é... Não, eu quero ler outro antes. Desculpa. João 18, 36, diz assim, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste. Então, o reino de Deus não está ligado às coisas deste mundo. Esse mundo, ele vai ser destruído, vai ou não vai? Não é? A gente só tem que resistir à maldade. Tá bom? Então, no mundo, a gente vai ter, já está escrito, vai ter aflição. Não é? O mundo, no contexto que está hoje, ele precisa funcionar pela meritocracia. O mundo é meritocrata, meu irmão. A igreja, que é reino de Deus,
é pela graça, amém? Amém? E o mundo nunca vai ser pela graça. Não tente, eu vou abrir uma empresa, um negócio, e agora na minha empresa vai funcionar pela graça. Nem que se você colocar só crente lá vai dar certo. É mérito. Porque a sua empresa vai ser salva, a sua empresa vai para o céu, então ela não vai ser revestida de incorruptibilidade. Então não adianta, filho. Tem que funcionar pelo mérito, tá bom? Não se iluda, sabe? Não se iluda. Essa ilusão aí gera o quê? Desilusão. E a desilusão gera frustração. E as pessoas, por causa dessa injustiça do mundo que jaz do maligno, ela fica chateada, ferida, magoada, e acaba abrindo mão de viver a justiça do reino dos céus. Não é? Justiça do reino do céu está ligado à sua vida pessoal, à sua família, não a outras coisas. Amém? Trabalho, negócio, tudo você vai ficar. A gente só está servindo lá, só está representando lá. Amém? Então, o mundo é um lugar de justiça. E o outro aspecto aqui, que impede as pessoas de viver a justiça do reino de Deus, primeiro é se frustrar com a injustiça que é no mundo. O mundo é um mundo de justiça, amém? É quando as pessoas não resolvem as suas injustiças pessoais, não é? Quando nós não resolvemos a nossa injustiça pessoal. Aí entra o texto que eu queria ler, que eu comecei a ler para vocês. 1 João 1, do 8 ao 7, na Almeida Revista Corrigida, diz assim, se dissermos que não temos pecado, e está falando de um momento presente, amém? Então, se eu disser que eu não tenho nenhuma injustiça para resolver na cruz, se eu acreditar nisso, rapaz, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. E eu dizer que uma pessoa que não mente é mentirosa, eu dizer que alguém que não mente é mentiroso, é justo ou injusto? É injusto. Entendeu? Como que nós dizemos isso, em outras palavras? Quando eu acho que eu sou vítima do mundo. Meu irmão, ninguém é vítima do mundo. O que está acontecendo com você é colheita de alguma semente que você plantou. Você pode ter esquecido que você plantou, mas a colheita pela justiça divina não esquece de vir bater a sua porta. De Deus não? Tudo que se planta, se você plantar um terreno do Espírito, do reino de Deus, você vai colher o que de lá? E se você plantar no terreno da natureza humana, da carne, da justiça, trapo de imundícia, você vai colher o quê? Acabou. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é coitadinho. Autocomiseração, que todas as coisas colaboram contra mim. Não, meu irmão, não existe negócio de perseguição. O que existe é uma questão de escolha na sua vida, amém? Não tem vítima. Nós temos que ter compaixão das pessoas. Rapaz, o Marquinhos está passando isso porque ele fez uma escolha ruim, se danou, né? Bem feito, porque Jesus está pegando ele. Rapaz, mas eu tenho compaixão dele, amém? Eu vou ajudar ele a carregar essa carga. É que nem o cara lá, José de Arimateia, que ajudou Jesus a carregar a cruz, sim ou não? É ou não é verdade? Agora, a pena é diferente. Ai, coitadinho. Ai, meu Deus, por que esse homem está sofrendo, meu Deus? Isso é pena, e quem tem pena é galinha e se despena depois. É ou não é verdade? Mas o senhor é muito mal, o senhor não tem pena. Pena não, eu tenho compaixão. Eu vejo quando os irmãos começam a fazer coisa que eu sei que não vai dar boa. Irmão, não faz isso, não faz. Gente, me dá uma dor por dentro. Se não fosse mandamento, não ficar angustiado nem ansioso, eu até ficaria, mas como é um mandamento, eu não vou pecar por causa do pecado dos outros, não é verdade? Eu não vou ficar angustiado por causa disso, tenho ansioso, né? Mas, meu irmão, eu tenho uma tristeza dentro de mim, uma compaixão, eu oro.
às vezes jejum, Senhor, livra, 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 livra. Avisa que vai dar errado, eu falo assim, quando der errado, que vai dar errado, eu estou aqui para te ajudar. Eu já fiz um monte de gente aqui, ó. Quando der errado, não é premonição, é lei, gente. O que é? Eu não tenho esses dons de evidência. E tem gente que tem, mas eu não tenho, tá bom? Mas Deus me deu a graça de discernir pela palavra. Não é premonição, gente, é o que está escrito. Simples, entendeu? Aí eu tenho compaixão, mas pena não é? Então, se dissermos que não temos pecado, pastor, eu não estou fazendo nada de errado, mas por que está acontecendo isso? Ou já fez a colheita, né? Ou fez, não reconheceu, não arrependeu, não levou na cruz e vai continuar colhendo até resolver isso, filho. Então, tem que resolver a injustiça, amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Esse versículo 9 aqui, ó, se confessarmos nossos pecados. Eu não sei de onde que o crente tira que aqui essa confissão está falando que é confissão para Deus. Tem gente que lê, se confessar nossos pecados. Na mente dele ele fala assim, ó, para Deus. Na mente dele ele já coloca assim, para Deus, mas não está escrito, mas ele crê que está escrito. Né? Eu já passei por experiência de pessoas pegar esse texto aqui e falar assim, pastor, mas está escrito que se a gente confessar é para Deus, mas aonde, filho? Pega o texto e lê. Pastor, eu tinha certeza que estava escrito, é que na mente dele estava assim. Entendeu? E para que a gente tem que confessar? Claro que todo pecado, inicialmente, é um pecado contra Deus, amém? Mas qual o pecado que a gente pode fazer só contra Deus que não passa pelo próximo? Não. Né? O que eu fazia para Deus, cara? Para pecar contra Deus, diretamente? Como é que eu posso atingir Ele com o meu erro? Impossível. Mas eu posso atingir o próximo com uma mentira. Eu consigo mentir para Deus? Não. Entendeu? Deus, eu não fiz nada. Ele sabe. Ele sabe. Entendeu? Uma vez eu já estava na igreja, cometi um pecado. Meu irmão, a minha mãe na fé, ela tem uns dons assim que Deus conta um negócio para ela, meu irmão. E quando eu pecava, tinha uma pessoa que eu não queria ver, era ela. E um dia ela me liga, César, como é que você está? Estou bem, tudo certo aí? Tudo certo, né, pastora? Eu só quero dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu não sei o que é, mas Ele disse que só tem uma pessoa que tu não tinha que te preocupar que Ele visse isso, e Ele viu. Nossa, Deus, tive que confessar, né, irmão? Como que eu não confesso depois de uma mensagem dessa? Você está entendendo? Jesus. Eu estava preocupado com os outros, mas a mensagem era, por que você está preocupado que os outros não viram, se aquele com quem a gente tem que se preocupar, não tem como esconder nada dele. E é Ele que determina a colheita sobre a nossa vida, não são os outros. Essa é uma realidade, né? Aprendi as duras penas, estou hoje como testemunho aqui para te ensinar. Amém? Você acha que eu aprendi lendo Bíblia só? Eu aprendi me danando na vida, meu irmão. Colhi os mal bocados, comi o pão que o diabo amassou. Eu estava entendendo. Acho que sentei numa mesa e tudo foi revelação. Teve coisas que eu tive a graça de aprender e evitei. Mas teve coisas, foi a desgraça mesmo que me ensinou. Pastor, que legal, então eu vou aprender a desgraça. Te aconselho, não. Sabe por que não? Sabe por que não? Porque a maioria não tem a graça que Deus deu para mim de aguentar as consequências sem piorar a situação. A maioria não tem. Eu não sei nem porque Deus me deu isso, mas me deu. A maioria não tem. A maioria acha que vai aguentar e não aguenta. Desvia, desiste, perde décadas, anos da sua vida. E às vezes o tempo que sobra não é tempo hábil para que Deus cumpra tudo que Ele quer cumprir na sua vida. Então vigia, tá bom? De Deus não se zomba.
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, segundo ponto, irmãos, todos nós, todos os dias, nós temos injustiças para resolver diante de Deus, todos nós, sem nenhuma exceção. Você está entendendo? É óbvio que quanto mais tempo a gente deixa o negócio sem resolver diante do Senhor e do nosso próximo, mais aquilo vai nos atrapalhando. Jesus, Ele pagou o preço. Amém? Você só tem que chegar diante das pessoas, segundo a parábola lá do credor incompassivo, e você mostrar a sua dívida para ele. Ó, minha dívida é essa. O que ele vai dizer para você? Está paga. Jesus morreu por todos para ser salvo, mas todos estão salvos? Não. Jesus morreu para pagar o pecado de todos, mas todos os pecados já estão pagos? Não, tem que interagir com essa graça que Deus dá para a gente. Você tem que levá-los até a cruz. E não é você fazer uma cruz e botar nos pés de uma cruz física. A cruz, Jesus cumpriu a lei na cruz. Ele não anulou a lei, ele cumpriu a lei. E por que aquela lei foi feita? Aquela lei, aquele ritual foi feito para, através daquele ritual, que princípios fossem atingidos para que a remissão pudesse acontecer. Que princípios são esses? Está tudo na Bíblia, não é? Você está me entendendo? Reconciliação, transparência, arrependimento, confissão, restituição. Não me lembro agora de cabeça todos os princípios, mas eu fiz uma cruzinha uma vez para vocês e escrevi os princípios nela. Está ali. Você tem que interagir com aquilo ali. Coisa que você vai ter que restituir pessoas, como diz Zaqueu, né? Foi Zaqueu que falou, né? Se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Não é? Tem coisa que Deus te perdoa da consequência espiritual, mas tem coisa que você vai ter que restituir alguém. Né? Você tem que levar essas coisas diante da cruz. E você tem que resolver as suas injustiças. Então, sabe, essa frustração inadequada, inadvertida, com relação à injustiça desse mundo, e você não resolver as suas injustiças pessoais diante do Senhor, já está pago, o crédito é só você lá sacar, filho. Só você levar a conta no banco celestial, ó, devo tanto, paga aí, o recurso está liberado, o BNDES dos céus já liberou uma linha de crédito para o seu projeto de vida ser desancorado dessa carga de injustiça que você tem carregado. É ou não é? E aí, meu irmão, você não se frustrando mais com a injustiça das pessoas, a nossa mesmo, não é? Resolvendo os seus créditos de injustiça, levando lá para o Senhor pagar, já está pago, está lá, só levar até lá, só levar até a cruz, só interagir com os princípios da cruz. Cada ritual tinha um princípio a ser atingido. Por que era assim? Por que a pessoa colocava um pano de saco? É o princípio da humilhação, não é? Por que ela jogava cinza na cabeça? A gente precisa fazer aquilo? Não, a gente precisa cumprir o princípio da humilhação. A confissão nos humilha, sim ou não? Claro. Confessar para Deus nos humilha? Não, mas confessar para quem a gente errou nos humilha. Não é? Então você pega cada ponto de Levítico ali e não foca só no quê. Pergunta para o Espírito Santo o porquê que tinha que fazer isso. Por que era assim? Jesus cumpriu o ritual para deixar para você só o princípio puro e aplicado. Viva ele agora. Leva cada injustiça sua, interagindo com cada um daqueles princípios, e vai ser pago.
o crédito está lá, liberado. Amém? Está pago, mas você não foi lá e sacou o dinheiro. E está com conta atrasada ainda. Humildemente, com todo respeito, isso é burrice. Você está sofrendo à toa. Tem um reino justo te esperando para que você usufrua toda essa justiça. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor.